universo de Naruto há várias batalhas, inclusive algumas que a gente realmente aceita que de fato o inimigo perdeu. Batalhas essas que a gente considera que o personagem é tão poderoso, mas o poder do protagonismo, ou às vezes o poder do próprio protagonista, serve para acabar com o inimigo e a gente aceita. Mas existem personagens que eram tão poderosos, mas tão poderosos, que a gente sabe que foi roteiro. Sabe que esse personagem não tinha como morrer, mas morreu porque o roteiro tinha que seguir. Então a gente vai ver aqui quais são aqueles personagens que morreram com uma morte totalmente aleatória, mas que realmente eram bastante poderosos e, tipo assim, não tinha como perderem no campo de batalha. Então o roteiro deu aquele empurrãozinho para o protagonista acabar ganhando nessas batalhas. Então vamos analisar como esses personagens acabaram perdendo no universo de Naruto, que foi de forma quase que injusta, como podemos assim dizer. Então, bora iniciar esse vídeo, mas não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, que é muito importante. Toda segunda-feira eu trago conteúdo aqui pro canal, então bora analisar aqui como seriam esses 4 personagens que, de fato, no universo de Naruto foram até os mais polêmicos, assim a gente pode dizer. Então, bora iniciar esse vídeo. Bora lá. Ringo Ameyuri. Essa daqui é uma personagem pouco abordada e pouco explorada, mas o que foi dito é que ela realmente não perdia em nenhuma batalha. Foi dito. Ela era tão poderosa, ela é conhecida como caçadora porque ela caçava, ela chamava seus inimigos de presas e nenhuma pessoa ficava na frente dela. Ela já apareceu morta, porém, ao que indica-se que ela morreu por uma doença. Uma doença. Simplesmente, poucos personagens no universo de Naruto morrem por doença, mas simplesmente só os mais poderosos morrem por uma doença. Impressionante. E ela era um desses personagens que morreu por conta de uma doença. E isso porque ela não perdia em nenhuma batalha. E de fato, se você vê até a trajetória dela até o final, na parte da Quarta Grande Guerra Ninja, essa personagem não perde. Ela só perdeu por uma estratégia que foi pelo próprio ambiente. Até o Omoi, que lutou contra ela, não conseguiu derrotar essa personagem. Inclusive, ele perdeu uma vez contra ela. E de fato, qualquer um que lutou contra ela perdeu. Então não haveria como derrotar essa personagem. E claro, né, a parte mais humilhante é que ela era da Aldeia da Névoa, utilizava o elemento relâmpago e deu uma coça em todos da Aldeia da Nuvem, que tem a propriedade do relâmpago. E ela também tinha a arma, né, a afinidade dela, aquela arma, né, a Akiba, que até agora ninguém superou, ninguém do anime, ninguém superou essa personagem em poder. Ela varria o campo de batalha com aquela técnica de estilo relâmpago que ela tinha, ninguém conseguia superar ela. Aparentemente, o que foi dito é que ela morreu por uma doença. E claro, né, que tanto que o Kishimoto tinha que trazer tantos personagens, ele realmente não se importou em trazer uma morte pelo menos digna para essa personagem, mas que de fato seria bastante difícil algum personagem derrotá-la no campo de batalha. Isso seria bastante difícil. E obviamente, ela morreu por uma doença, coisa que vai acontecer aqui daqui para frente desse vídeo. Muitos personagens morrem por conta de doenças que não foram abordadas no anime. A gente sabe que só ele teve preguiça de pensar com morte em quem conseguiria matar esses personagens, não é? Kimimaro, outro que morreu por conta de uma doença que ninguém sabe. Muitos especulam qual seria a doença do Kimimaro, mas ninguém aborda de fato qual foi a doença que matou o Kimimaro. De fato, ele era um personagem bastante poderoso. E eu gosto de especificar isso exatamente no clássico, porque você vê ele lutando, você vê que ele não perde para nenhum personagem. E de fato ele dá uma costa em todo mundo. Ele derrotou o Yu, ele derrotou o Gaara, ele derrotou o Naruto nem teve chance pra ele. Ele não estava levando a sério aquela batalha contra o Naruto, a gente sabe disso. Ele estava até debochando ali do Naruto, de fato. O Naruto estava tentando provar ali que ele realmente era poderoso e tentava salvar o Sasuke ali. E o Kimimaro não estava nem aí. O Lee já deu uma certa pressão no Kimimaro, mas não algo que se possa considerar. Afinal de contas, o Kimimaro ia matar o Lee se não fosse pela ajuda do Gaara. O Gaara foi o que deu mais pressão no Kimimaro, mas não o suficiente para conseguir matá-lo. O Kimimaro escapou da areia do Gaara. Foi um empecilho, mas ele conseguiu escapar. O Gaara estava sem forças e ele só morreu por conta da doença. Essa doença que salvou o Gaara, essa doença que a gente pode considerar quase como um roteiro, né? Afinal, o próprio Gaara disse que ele não estava com força suficiente para se mexer, ele não conseguia se mexer. E todo mundo sabe que ele morreria ali se não fosse por essa doença. E de fato, até então, desde a Batalha do Gaara até a parte em que ele aparece primeiramente, pelas histórias dele, a gente descreve que nenhum personagem conseguiu derrotar ele. O quarteto do Son que lutou com ele não conseguiu derrotá-lo.
Naruto, o Lee, o Gaara, ninguém conseguiu derrotar esse personagem, e ele era o mais poderoso entre os membros do clã Kaguya. Então, todas as batalhas que ele teve, todas as técnicas que ele aprendeu do Orochimaru, mais a marca da maldição, fizeram esse personagem um personagem extremamente poderoso, ao ponto de quase ninguém conseguir derrotá-lo. Só realmente uma doença para matar esse personagem. E é claro, não foi dito que doença era essa, mas que ela acabou colaborando para exatamente no exato momento em que o Gaara estava sem força, ele acaba morrendo por essa doença. A gente sabe que realmente foi um roteiro, mas de fato deu bastante agonia, mas ele morreu por essa doença. Infelizmente, era um cara que era literalmente um prodígio, até então o mais poderoso membro do clã Kaguya. Mangetsu Hozuki. Esse daqui foi outro que dito que não foi especificado a morte dele. Para você ter noção, esse personagem não perdeu em batalha. Na batalha que ele provavelmente apareceria, seria a batalha contra o Maitudai, onde está todos os membros do Sete Espadachins da Névoa. Porém, ele não está lá, o que indica que ele morreu, já tinha morrido, enquanto a facção continuou. Ele era o mais poderoso entre os membros do clã Hozuki naquele período, já que ele dominou as 7 espadas da Aldeia da Névoa. E o cara era realmente OP, muito poderoso, ou seja, cada critério que aquelas 7 espadas tinham, ele superou todas elas. Então ele tinha muito chakra, muita força física, pertencia a um clã muito poderoso e era intangível. Sem falar que ele estava sem a espada quando foi trazido pelo Edo Tensei do Kabuto. Ele estava sem sua arma e não foi selado. Sinceramente, de todos os personagens que você vê selado, os Kages, os outros membros dos Sete Espadachins da Névoa, você vê os Deidara, o Sasori, ele não foi selado. E olha que era o Kakashi, o Gai, o Lee e vários outros personagens que estavam ali presentes que não conseguiram selar esse personagem. E ele deu bastante prejuízo no campo de batalha. Simplesmente o Kakashi tá lá pensando, só falta um membro do Sete Espadachins da Névoa pra selar, que no caso é ele. E aí depois ele sai de lá e vai ajudar o Naruto, que tava tendo dificuldade com os Jinchurikis, e ele acaba não sendo selado. Simplesmente ele acaba no campo de batalha ali, e ele volta sem ser selado. Ou seja, ninguém derrotou esse personagem. Em toda a batalha ninguém conseguiu derrotar ele. E também vivo, ninguém conseguiu derrotar ele, porque a princípio ele morreu por conta de uma doença. A princípio foi isso que matou esse personagem. Então, em toda a história do universo de Naruto, ninguém derrotou esse personagem. É simples assim. Uma doença acabou com ele. E óbvio, ele já apareceu morto, não é? Ele já tinha morto, já tinha aparecido meio que como Edo Tensei, então ele já estava morto. E ele acabou morrendo, né? Infelizmente, ele acabou morrendo, mas a história dele não foi abordada. Infelizmente, esse personagem não apareceu nem 5% dele, né, na obra. Ele já deu tanto prejuízo, dificilmente alguém em vida conseguiria derrotar esse personagem. Mas que ele acabou morrendo por uma suposta doença, né? Coisa que não foi abordado no anime. Madara Uchiha. Esse daqui é o mais polêmico. É simplesmente o mais polêmico de todos, a gente sabe muito bem disso. Madara simplesmente já era OP enquanto estava vivo. Foi revivido, quebrou Edo Tensei, se tornou muito mais poderoso, combinou o poder dele com o do Hashirama, se tornou mais poderoso ainda, capturou as bestas de caldo, se tornou um Jinchuriki, ao ponto de você pensar o seguinte: ninguém derrota esse personagem. Só Naruto e Sasuke eram um palio pra ele, porque ele tinha o poder dele separado. Naruto tinha o poder do Madara separado e o Sasuke tinha o poder do Madara separado. Unidos formavam quase que o poder do Madara, mas eles não conseguiam derrotar Madara. Ninguém conseguiu derrotar Madara. Madara simplesmente era OP demais para aquela época, e o único que conseguia derrotar ele era o Hashirama, que também perdeu, porque o Madara já estava com o poder do Hashirama. E simplesmente a gente pensa, quem poderia derrotar esse personagem? Roteiro. Zetsu Negro derrotou Madara Uchiha. E é claro, né, todo mundo ficou surpreso com isso, mas a gente poderia considerar, né, que foi tudo plano do Zetsu Negro de colocar todos os poderes que ele precisava em uma só pessoa, que convenientemente deveria ser do clã Uchiha ou do clã Senju, e ele manipulou o Madara para fazer tudo o que ele queria, para adquirir todo o poder que ele tinha, para gerar Kaguya Otsutsuki. E é claro, né, que supostamente ele planejou tudo isso, né, mas a gente pensa que com certeza isso foi roteiro, porque não teria como Zetsu Negro trabalhar nisso tudo, né? Foi tudo parte do Madara. Madara queria se tornar mais poderoso ainda para executar o seu plano, mas a gente percebe que o Zetsu Negro trai Madara. Tipo, Madara era realmente bastante poderoso, ele conseguia sentir tudo em toda a presença que ele tinha, ele conseguia desviar em qualquer momento para simplesmente ser surpreendido pelo Zetsu Negro. Isso é bastante estranho. E bastante parece que foi um erro muito grave, que a gente poderia pensar assim, para ele ser surpreendido dessa forma. E ainda mais pelo Zetsu Negro, que era considerado como mais fraco. Até irônico, Madara perder pro Zetsu Negro. E é bastante irônico isso. E de fato, várias pessoas não aceitaram essa suposta morte do Madara,
que era bastante poderoso pra morrer. A gente sabe muito bem disso. Ninguém conseguiria derrotar Madara. Roteiro, né? Infelizmente é roteiro. Mas esses aqui são os personagens que de fato morreram pelo roteiro de Naruto. Personagens que eram muito poderosos e eram tão poderosos que não sabiam como matar ele. Simplesmente não sabiam como derrotar ele. Ou era uma doença ou era pego com a guarda baixa. Supostamente, não é? Infelizmente. Mas esse daqui é uma análise que eu fiz pra vocês sobre os personagens de Naruto que morreram de forma totalmente que não foi explicada no universo Naruto. Só o do Madara foi explicado, mas daí já é totalmente roteiro. Se você gostou desse vídeo, deixa like, se inscreva no canal que é muito importante. Obrigado por você ter assistido até aqui. Valeu por tudo, valeu e tchau.